Existem muitas pessoas injustiçadas na história brasileira. A mais injustiçada é Dom Pedro II. No vídeo de hoje vamos conhecer a história do nosso segundo imperador. Nascido no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do imperador Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz consorte Maria Leopoldina. O imperador Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831, após um governo já desgastado. Pedro e Dona Amélia partiram imediatamente para a Europa, onde o agora novamente príncipe Dom Pedro iria lutar para restaurar o trono de Portugal para sua filha, Maria II, cujo trono em Portugal foi usurpado por Miguel I, irmão de Pedro. Dom Pedro I, sabendo que se fosse embora o Brasil poderia ter várias revoltas e se quebrar em várias repúblicas, assim como aconteceu na América Espanhola, Dom Pedro I decidiu deixar seu jovem filho Dom Pedro II de apenas 5 anos no Brasil, para que ele pudesse governar e manter o Império Brasileiro unido. Ao deixar o país, o imperador Dom Pedro selecionou 3 pessoas para cuidarem de seu filho e das filhas que ficaram. A primeira pessoa foi José Bonifácio de Andrada, seu amigo e líder influente da independência brasileira, nomeado tutor. A segunda foi Mariana Carlota de Viana Magalhães Coutinho, que detinha o cargo de aia desde o nascimento de Pedro II. Quando bebê, Pedro a chamava de da dama, pois não pronunciava corretamente a palavra dama. Considerava-a sua mãe de criação, e continuaria a chamá-la, por afeto, de da dama mesmo já adulto. A terceira pessoa escolhida foi Rafael, um veterano negro da Guerra da Cisplatina. Rafael era um empregado do paço em quem Dom Pedro I tinha profunda confiança e a quem pediu que olhasse por seu filho, pedido que Rafael levaria pelo resto de sua vida. O imperador teve uma infância solitária e infeliz, visto que perdeu a mãe quando tinha apenas 1 ano e o pai o abandonou aos 5 anos. O jovem Pedro passou a maior parte do seu tempo estudando em preparação para reinar. Dom Pedro II passava os dias estudando. Acordava às 6h30 da manhã e começava seus estudos às 7, continuando até às 10 da noite. Sua paixão pela leitura lhe permitiu assimilar qualquer informação. O jovem Pedro deveria esperar a sua maioridade para ser coroado imperador, mas devido a uma série de revoltas em todo o país, o parlamento, o povo e a elite do país decidiram elevar Dom Pedro à maioridade. No dia 23 de julho de 1840, Pedro foi proclamado maior e foi coroado como Dom Pedro II do Brasil. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade, mas de golpe tem só no nome, pois o parlamento apoiou, a igreja apoiou, e o povo também apoiou. Dom Pedro fez seu juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira, e mais leis do Império, e prover o bem geral do Brasil, quanto em mim couber, em nome de Deus. O jovem monarca era dedicado, realizando inspeções diárias pessoais e visitas a repartições públicas. Seus súditos eram impressionados com a sua aparente autoconfiança. O governo do Reino das Duas Sicílias ofereceu a mão da princesa Teresa Cristina. Um retrato foi enviado de uma jovem e bela mulher, o que levou Dom Pedro II a aceitar a proposta. Ao vê-la pessoalmente, o imperador aparentou estar claramente decepcionado. Ela não tinha beleza igual à foto. Segundo Dom Pedro, ela não era feia, mas também não era bonita. Naquela noite Pedro chorou e reclamou para Mariana de Viana: eles me enganaram da dama. Apesar de tudo, a imperatriz Teresa Cristina viveu o resto de sua vida toda fielmente ao lado do imperador. O imperador cresceu. Por volta de seus 20 anos ele tinha 2 metros de altura, olhos azuis e cabelos loiros. Era descrito como belo. Com seu crescimento, suas fraquezas desapareceram e suas qualidades de caráter vieram à tona. Ele aprendeu não só a ser imparcial e dedicado, mas também cortês, paciente e sensato. À medida que ele começou a exercer por completo sua autoridade, suas novas habilidades sociais e dedicação ao governo contribuíram grandemente para a eficiência de sua imagem pública. O historiador Roderick J. Barmenho descreveu: ele mantinha suas emoções sob disciplina férrea. Ele nunca era rude e nunca perdia a cabeça. Ele era excepcionalmente discreto com as palavras e cauteloso na forma de agir. Pedro II enfrentou 3 graves crises entre 1848 e 1852. Primeiro teste veio como a confrontação ao tráfico ilegal de escravos provenientes do continente africano. Este havia sido legalmente extinto como parte de um tratado com a Grã-Bretanha. Em março de 49 o governo imperial suprimiu a revolta de Pernambuco,
A terceira crise foi a Guerra do Prata, uma guerra pela influência do Rio da Prata, guerra a qual o Brasil saiu vencedor. O sucesso do Império em sua atuação nas três crises aumentou consideravelmente a estabilidade e prestígio da nação, e o Brasil emergiu como um poder no hemisfério. Internacionalmente, os europeus começaram a enxergar o país como um personificador de ideais liberais familiares. Sua monarquia parlamentarista representativa se firmava, em grave contraste com a mistura de ditaduras e instabilidades endêmicas que as demais nações da América do Sul enfrentavam durante este período. O imperador exercia poder através da cooperação com políticos eleitos, interesses econômicos e apoio popular. Dom Pedro e a imperatriz tiveram 4 filhos, Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro, apesar que os 2 meninos morreram. Isso devastou o imperador. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, comentou o imperador em seu diário pessoal em 1862. Ele sempre teve prazer em ler. Sua habilidade para relembrar trechos que havia lido no passado era notável. Os interesses de Pedro eram diversos, e incluíam antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, teatro, música, química, poesia e tecnologia. No final de seu reinado, havia 3 livrarias em São Cristóvão contendo mais de 60.000 livros. Sua paixão pela linguística o levou a dedicar-se toda a sua vida ao estudo de novas línguas, chegando a falar e escrever não só em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. Tornou-se o primeiro brasileiro fotógrafo quando adquiriu uma câmera de daguerreótipo em março de 1840. Criou um laboratório fotográfico em São Cristóvão e outro de química e física. Ele também construiu um observatório astronômico no Paço. A erudição do imperador surpreendeu Friedrich Nietzsche quando ambos se conheceram. Victor Hugo falou dele: "Senhor, és um grande cidadão, és o neto de Marco Aurélio", e Alexandre Herculano o chamou de um príncipe cuja opinião geral o considera como o primeiro de sua era graças à sua mente dotada, e devido à sua constante aplicação desse dom para as ciências e cultura. Tornou-se membro da Royal Society, da Academia de Ciências da Rússia, das Reais Academias de Ciências e Artes da Bélgica e da Sociedade Geográfica Americana. Em 1875 foi eleito membro da Académie des Sciences francesa, uma honra dada anteriormente a somente 2 outros chefes de Estado, Pedro o Grande e Napoleão Bonaparte. Pedro II trocou cartas com cientistas, filósofos, músicos e outros intelectuais. Muitos de seus correspondentes se tornaram seus amigos, incluindo Richard Wagner, Louis Pasteur, Louis Agassiz, John Greenleaf Whittier, Michel Eugène Chevreul, Alexander Graham Bell, Henry Wadsworth Longfellow, Arthur de Gobineau, Frederic Mistral, Alessandro Manzoni, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e James Cole Fletcher. Dom Pedro percebeu cedo que poderia usar seu conhecimento para o bem do Brasil. O imperador considerava a educação como de importância nacional e era ele mesmo um exemplo do valor do aprendizado. Ele comentou: "Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã." A educação também colaborou no seu objetivo de criar um sentimento de identidade nacional brasileira. Seu império viu a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para promover pesquisa e preservação nas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. A Imperial Academia de Música e Ópera Nacional e o Colégio Dom Pedro II também foram fundados, servindo como modelo para escolas por todo o Brasil. Dom Pedro pagava com seu próprio dinheiro o estudo de brasileiros na Europa, para depois voltassem para o Brasil e aplicassem seu conhecimento. Durante os mais de 40 anos de governo, Dom Pedro nunca aumentou seu salário, sendo o mesmo desde quando assumiu o país. Na primeira metade dos anos 1860 viu-se paz e prosperidade no Brasil, liberdades civis foram mantidas. Liberdade de expressão existia desde a independência do Brasil e continuou a ser defendida pelo imperador. A questão Christie. A tranquilidade desapareceu quando o cônsul britânico no Rio de Janeiro, William Dougal Christie, quase iniciou uma guerra entre o Império Britânico e o Império do Brasil. Christie acreditava na diplomacia das canhoneiras. Enviou um ultimato contendo exigências abusivas provenientes de 2 incidentes menores ocorridos no fim de 1861 e começo de 1862.
O primeiro foi o naufrágio de uma barca comercial na costa do Rio Grande do Sul que resultou no saque de sua carga pela população. O segundo foi a prisão de 2 oficiais britânicos embriagados que causavam distúrbios nas ruas do Rio. Uma história apócrifa conta que, um dia, um marinheiro inglês perguntou a um rapaz que achava estranho o fato do imperador passear sem qualquer guarda-costas. Aparentemente, o rapaz terá respondido: todo o Império Brasileiro é o guarda-costas dele. O governo brasileiro se recusou a ceder, e Christie enviou ordens para que navios de guerra britânicos capturassem embarcações mercantes brasileiras como indenização. O Império Britânico na época tinha a marinha mais poderosa do mundo, e o Brasil tinha também uma das marinhas mais fortes. Fontes dizem que era a segunda mais forte do mundo, mas na minha opinião estava entre a 5ª posição e a 2ª. A marinha do Brasil foi preparada para o conflito iminente. As defesas nas costas tiveram permissão para atirar contra qualquer navio de guerra britânico que tentasse capturar embarcações mercantes brasileiras. Dom Pedro foi a maior razão da resistência do Brasil. Ele rejeitou qualquer sugestão para que o país cedesse. A resposta veio como surpresa para Christie, que mudou seu tom e propôs um acordo pacífico através de arbitragem internacional. O governo brasileiro apresentou suas demandas e, ao ver a recusa do governo britânico, cortou relações diplomáticas com o Reino Unido em junho de 1863. O rei Leopoldo I da Bélgica foi escolhido como juiz da questão. Em 18 de junho de 1863 declarou o Brasil vencedor do impasse, o que levou a um pedido de desculpas oficial, por parte da Rainha Vitória em 1865, que encerrou o impasse diplomático. Com a ameaça de guerra com a Grã-Bretanha terminada, o Brasil teve que dirigir suas atenções para suas fronteiras ao sul. Outra guerra civil havia começado no Uruguai jogando seus 2 partidos políticos um contra o outro. O conflito interno levou ao assassinato de brasileiros e ao saque de suas propriedades no Uruguai. O governo brasileiro decidiu intervir, o Brasil invadiu o Uruguai e deu fim à guerra civil. Enquanto isso, em dezembro de 1864, o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, se aproveitou da situação para invadir o Brasil. O exército paraguaio invadiu a província brasileira do Mato Grosso, resultando na Guerra do Paraguai. 4 meses depois, tropas paraguaias invadiram também o território argentino. Em 1864, as diferenças entre o Brasil Império e o Paraguai eram grandes, tanto no âmbito econômico quanto na situação política e cultural. O Paraguai era um país atrasado e 14 vezes menor que o Brasil. Após receber a recusa do Conselho de Estado de ir para a guerra, Dom Pedro II fez o seu memorável pronunciamento: se os políticos podem me impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. Dom Pedro viu na guerra a chance de libertação de muitos escravos. Antes de partir de Uruguaiana, ele recebeu o embaixador britânico Edward Thornton, que se desculpou publicamente em nome da Rainha Vitória e do governo britânico pela crise entre os 2 impérios. Ele retornou ao Rio de Janeiro e foi recebido com enormes celebrações. Contra todas as expectativas, a guerra prosseguiu por 5 anos. Durante este período, o tempo e a energia de Pedro II foram dedicados ao conflito. Ele se ocupou no recrutamento e equipamento de tropas para reforçar as linhas de frente de batalha, e na construção de novos navios de guerra. Ao mesmo tempo procurou impedir que querelas entre os partidos políticos prejudicassem o esforço de guerra. Sua recusa em aceitar qualquer resultado que não a total vitória sobre o inimigo foi essencial para o resultado final da guerra. Sua tenacidade foi recompensada com a notícia de que Lopes morrera em batalha em 1º de março de 1870, levando ao fim do conflito bélico. Mais de 50.000 soldados brasileiros morreram e os custos da guerra foram equivalentes a 11 vezes a receita anual do governo. No entanto, o país se encontrava tão próspero que o governo pôde quitar o débito em apenas 10 anos. O conflito foi um estímulo para a produção e para o crescimento econômico nacional. Pedro II recusou a proposta da Assembleia Geral de erguer uma estátua equestre sua para comemorar a vitória e ao invés preferiu utilizar o dinheiro necessário para construir escolas de ensino primário. A vitória diplomática sobre o Império Britânico e a vitória militar sobre o Uruguai em 1865, seguida da bem-sucedida conclusão da guerra com o Paraguai em 1870, resultou no que foi chamado de Era Dourada e apogeu do Império Brasileiro. A década de 1870 foram bons anos para o Brasil e a popularidade do imperador era maior do que nunca.
O Império era visto como uma nação moderna e progressiva sem equivalente nas Américas, com a única exceção dos Estados Unidos. A economia começou rapidamente a crescer e a imigração floresceu. Estradas de ferro, navegação e outros projetos de modernização foram adotados. Com a escravidão fadada à extinção e outras reformas projetadas, as perspectivas de avanços morais e materiais pareciam vastas. Em 1870, poucos brasileiros eram contrários à escravidão, e ainda menos brasileiros opunham-se publicamente a ela. Pedro II era um dos poucos que o faziam, considerando a escravidão uma vergonha nacional. Em 1823, escravos formavam 29% da população brasileira, mas essa porcentagem caiu para 15,2% em 1872. A abolição da escravatura era um assunto delicado no Brasil. Escravos eram usados por todos, do mais rico ao mais pobre. Pedro II desejava pôr fim à escravidão gradualmente. Ele conscientemente ignorava o crescente prejuízo político à sua imagem e à monarquia em consequência de seu suporte ao fim da escravidão. Precisaria usar todos seus esforços para convencer, influenciar e ganhar suporte entre os políticos para atingir sua meta. Após a fonte estrangeira do fornecimento de novos escravos ter sido eliminada, Pedro II dedicou sua atenção no começo dos anos 1860 em remover a fonte restante, a escravidão de crianças nascidas como escravos. Pedro II abertamente pediu a gradual erradicação da escravidão na fala do trono em 1867. Foi pesadamente criticado, e seu movimento foi condenado como suicídio nacional. Opositores frequentemente diziam que a abolição era seu desejo pessoal e não o desejo da nação. Por fim, foi decretada a Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, sob a qual todas as crianças nascidas de mulheres escravas após aquela data eram consideradas livres. Em 25 de maio de 1871, o imperador e sua esposa viajaram à Europa. Visitou Portugal e reencontrou sua madrasta, a qual chorou de emoção. Em seguida ele visitou a Espanha, a Grã-Bretanha, a Bélgica, a Alemanha, Áustria, Itália, Egito, Grécia, Suíça e França. Em Coburgo visitou a tumba de sua filha. Mais uma vez o imperador viajou para o exterior, desta vez aos Estados Unidos. Foi acompanhado por seu leal criado Rafael, que o criou na infância. O imperador conheceu Thomas Edison e Graham Bell. O imperador foi quem apresentou o telefone de Bell ao mundo, na Exposição Mundial. Separados por salas diferentes, ao ouvir a voz de Bell no aparelho, Dom Pedro II profere sua célebre frase: "Meu Deus, isto fala!" Admirado com o mecanismo, Pedro fez questão de que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo a possuir um telefone. Em junho de 1887, a saúde do imperador havia declinado consideravelmente, enquanto em Milão, passou 2 semanas entre a vida e a morte. Em 22 de maio de 1888, acamado e ainda se recuperando, recebeu a notícia de que a escravidão havia sido abolida no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea. Mesmo recebendo conselhos de que se assinasse a lei perderia o trono, a princesa Isabel disse a seguinte frase: "Se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão." Ao saber, notícia, com voz fraca e lágrimas nos olhos, Dom Pedro II murmurou: "Demos graças a Deus. Grande povo! Grande povo!" e desatou a chorar copiosamente. O governo criou planos para ajudar os ex-donos de escravos e também incluir os ex-escravos à sociedade, mas antes de ser realizados esses planos, os republicanos realizaram um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889 com apoio dos ex-donos de escravos e sem nenhum apoio popular destronaram o imperador e mandaram ele e sua família para o exílio. Dom Pedro morreu 2 anos depois na França. Suas últimas palavras foram: "Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil." Enquanto preparavam seu corpo, um pacote lacrado foi encontrado no quarto com uma mensagem escrita pelo próprio imperador: "É terra de meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria." O imperador Dom Pedro teve chances de se opor ao golpe de Estado, com apoio da Marinha Brasileira e da Marinha Chilena, mas segundo ele, não queria ver derramamento de sangue inocente. O período em que Dom Pedro esteve à frente do Brasil foi o momento de maior estabilidade do nosso país, sendo a nossa chance de termos nos tornado um país de primeiro mundo. Mas infelizmente, devido à ambição da elite, não podemos seguir em frente. Hoje o Brasil segue um país atrasado e sem muitas perspectivas para o futuro.
Dom Pedro II sempre será lembrado como o imperador cidadão. Na minha opinião, Dom Pedro foi o único governante da história do Brasil que realmente queria ver o país melhor, mas infelizmente foi tirado de nós e da nossa história.